Bem-vindo a todos ligados neste canal. Aqui e agora, a Palavra de Deus com o pastor Paulo Pereira. Uma palavra de edificação para a sua vida. Jesus está voltando. Não importa a sua cor ou a sua nacionalidade. Jesus te ama. Queridos, Deus não mudou. Caríssimo, Deus não é cambiado. Queridos, quero falar hoje sobre um tema que parece muito simples, mas que muitas pessoas, até cristãos, não entendem bem. Jesus, tua liberdade. Jesus chegou aqui na terra para redimir o homem e conduzir ele à verdadeira liberdade. Por isso, Jesus é a nossa liberdade. Por isso, podemos viver uma nova vida em liberdade. Mas o que significa isso? De que Jesus nos libertou? Como é uma vida em liberdade? Talvez alguns pensam agora, eu gosto desse tema. Liberdade significa que eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é amor e Deus ama o pecador. Talvez outros estão preocupados nesse momento. Esse tema é um tema perigoso, especialmente como cristãos. Não somos mais livres como antes, quando vivíamos sem Jesus. Agora tem muitas coisas que, como cristão, já não podemos fazer mais. Como vocês veem, já estamos no meio de tantos maus entendidos. Irmãos, é muito importante entender o que significa viver na liberdade que Jesus alcançou para nós, por nós. Porque somente assim somos verdadeiramente livres para viver com Jesus e para Jesus. O primeiro que temos que entender é sobre o triunfo de Jesus na cruz. Lemos em Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, algo tremendo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tremenda palavra. No versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala das ordenanças. Essas ordenanças são na lei que Deus tinha dado a Moisés. Naquele tempo, o povo de Deus vivia segundo o antigo pacto. Isso significava que os israelitas só podiam ter uma relação com Deus através de mandamentos e sacrifícios. O antigo pacto funcionava assim. O povo de Deus tinha muito mandamentos que colocavam regras para todas as áreas da sua vida. Quando alguém falhava num certo mandamento, então ele tinha que trazer um certo sacrifício para receber redenção e ficar livre outra vez. Naturalmente, ninguém conseguia cumprir toda a lei. Por isso a vida deles era uma vida cheia de mandamentos, regras, sacrifícios. Isso foi o antigo pacto. Só assim o povo de Deus podia ter relação com Deus. Agora uma pergunta, que significado tem este antigo pacto para nós hoje? Através desse antigo pacto, reconhecemos que não conseguimos cumprir a lei, toda a lei. Vemos que mesmo nos esforçando, somos sempre culpados perante Deus e que necessitamos, queridos, redenção. Na nossa passagem em Colossenses, Paulo fala desta cédula, dessa lista com todos os nossos pecados. E aí vem as boas novas que tenho para você neste momento. Jesus cravou todas as nossas listas lá na cruz. Ele se deixou sacrificar para nos livrar de toda a culpa. Esse sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, para nos redimir por toda a eternidade, queridos. Lemos isto em Hebreus, no capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não é tremendo isso?
se reconhecemos que somos pecadores e recebemos Jesus como Redentor na nossa vida, neste momento somos livres de toda culpa. Não são essas umas boas notícias? Não existe mais nenhuma cédula contra nós. Não existe mais nenhuma acusação contra nós. Através de Jesus, Deus nos faz um pacto novo e muito melhor, como lemos em Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna. Queridos, já isso é um grande triunfo, mas ainda não é tudo. Escutam outra vez o que temos lido no versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Através da sua morte, da sua ressurreição, Jesus triunfou sobre todos os principados, toda a potestade. Ali na cruz, Jesus venceu sobre todo o mal. Ele tirou deles o poder de toda a autoridade. No mundo espiritual, Jesus mostrou bem claro quem é o Senhor dos senhores, quem é o Rei dos reis, quem tem um nome sobre todos os nomes, quem é a autoridade máxima, e seu nome é Jesus. Jesus os expôs publicamente, todos os principados e potestades derrotados. Isso é o quadro do militar. Quando um rei na batalha tinha vencido sobre seus inimigos, ele caminhava pela cidade com todos os seus prisioneiros, para mostrar a todos a vitória completa que ele tinha alcançado. Foi isso que Jesus fez, queridos. No mundo espiritual, todos sabem quem alcançou a vitória completa. Se Jesus é o teu Senhor, então esse triunfo, escuta bem, é para ti também. Através de Jesus, também tu tens autoridade de vencer sobre todo o mal. Tu não és mais escravo do pecado. Tu não és mais escravo do mal. Escuta bem. Através de Jesus, tu és livre. Jesus é a tua liberdade. Então, viva nessa liberdade. Depois que Paulo tinha mostrado aos Colossenses este grande triunfo de Jesus na cruz, ele os alerta também das falsas doutrinas. É o que acontece hoje, nos dias de hoje que estamos a viver, que procuram roubar outra vez a nossa liberdade. Por isso, quero falar agora sobre os perigos religiosos. Quero continuar a ler com vocês agora em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 até o 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuncieis. As coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, escuta bem, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Queridos, parece que tinha falsos mestres que pressionaram os colossenses a observar várias regras judaicas sobre alimentação e sobre dias de festas que eram obrigatórios para os judeus. Estas falsas doutrinas colocavam estas regras judaicas como condição para a salvação. Também hoje existe essa tendência de querer viver numa certa legalidade. Tem também cristãos, queridos, que escutam diferentes ensinos e ficam confundidos. E alguns se decidem a viver segundo o antigo pacto entre Deus e Israel.
porque acham que com a sua vida, com uma vida segundo as leis, eles agradam a Deus. Eles acham que assim eles são mais espirituais. Mas o apóstolo Paulo, ele desvenda essa mentira, dizendo que tudo isso é só uma sombra das coisas futuras. Que isso é só uma aparência de sabedoria, de devoção, de humildade. E nos diz mais, que Jesus nos libertou desta legalidade. Talvez tu estás aqui nesse momento nos ouvindo, talvez tu tem certas dúvidas e perguntas, por que não temos que viver mais essas regras judaicas? Para isso temos que entender o que o Antigo Testamento encontramos. E aí encontramos diferentes tipos de mandamentos. Tem mandamentos cerimoniais, que são mandamentos sobre a circuncisão, alimentação, dia de festas, impureza e outros. São mandamentos sobre coisas exteriores, que não têm nenhuma influência dentro do nosso espírito, queridos. Estas leis Jesus cumpriu por nós. Como lemos em Mateus 5,17, onde Jesus mesmo falou, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumpri-las. Jesus cumpriu uma vez por todas essas leis cerimoniais e ele morreu para que nós pudéssemos receber a sua herança, que é uma vida no novo pacto. Glória ao nome do Senhor. Por isso, não temos mais que cumprir essas leis cerimoniais. Cuidemos a não cair numa legalidade religiosa, a não voltar a viver segundo o antigo pacto, porque senão estamos negando este grande triunfo que Jesus alcançou pela minha vida e pela tua vida. Jesus alcançou por nós. Queridos, mas no Antigo Testamento encontramos também mandamentos morais. Esses incluem os 10 mandamentos. Quando Jesus estava aqui na terra, ele mencionou várias vezes esses mandamentos. Isso nos mostra que esses mandamentos continuam sendo válidos também para nós hoje. Mas tem uma grande diferença para nós. Nós não cumprimos os 10 mandamentos para ser salvos ou alcançar favor de Deus, mas sim por amor e gratidão a Deus. E porque sabemos que Deus nos deu estes mandamentos para que possamos estar bem, para que para nós as coisas vão bem e para sermos protegidos de consequências negativas. É muito importante, queridos, que entendamos essa diferença entre mandamentos cerimoniais e morais. Os mandamentos cerimoniais são rituais exteriores que no antigo pacto possibilitariam a relação com Deus. Mas os 10 mandamentos têm um valor moral e consequências espirituais. Por isso são importantes para a nossa vida espiritual. Por isso nunca vamos dizer, Jesus me libertou, agora posso fazer o que eu quiser. Irmãos, eu creio que agora entendemos um pouco o que significa Jesus, tua liberdade. Jesus, a nossa liberdade. Significa que Jesus nos libertou de toda acusação. Significa que Jesus nos libertou de todo o poder do mal. Significa que Jesus nos libertou de uma vida debaixo da legalidade. Por isso estamos livres para o terceiro ponto que vou falar, uma nova vida com Jesus e para Jesus. No versículo 19 temos lido, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo em aumento de Deus. Aqui Paulo mostra como é uma vida livre segundo o propósito de Deus. Não é uma vida onde cada um vive separado, cada um sozinho, como Deus, eu estou sozinho com Deus em casa. Não. Tem pessoas que não têm mais ligação com os irmãos. Isso não é uma vida segundo a vontade de Deus. Uma vida em liberdade é totalmente diferente. Uma vez mais, a Bíblia nos mostra um quadro como de um corpo. A parte decisiva desse corpo é a cabeça, que é Jesus. Toda a parte desse corpo é ligada à cabeça. As juntas e as ligaduras mantêm tudo isso para que
toda a parte unida com o corpo e ligada com a cabeça possa o quê? Possa crescer. Uma vida em liberdade não é somente uma vida ligada com Jesus. Ela necessita também ser unida com o corpo de Jesus, que é a igreja. Escuta bem o que eu estou a dizer. Não é possível viver ligado com Jesus e no mesmo tempo estar separado da igreja. Isso não funciona. Isso não vai levar para um crescimento espiritual saudável. Não sou eu que decidiu isso. Isso é o plano de Deus para a nossa vida. Deus decidiu que nós cresçamos juntos, unidos, como o corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Escuta bem, você não tem que vir à igreja por mim. Você não tem que vir à igreja por mim e mostrar, pastor, estou aqui, não. Seja parte da igreja para que tu possas crescer, para receber o teu alimento espiritual, para encontrar o teu lugar no corpo de Cristo, para viver no teu chamado, para ser abençoado e para ser um canal de bênção para outros, queridos. Claro que no momento não podemos todos nos reunir na mesma sala, há um limite de pessoas. Mas se você não faz parte do grupo de risco, procure estar presente mínimo cada 2 semanas. E quando você está em casa, reserva esse tempo para se conectar através do live stream e estar junto com a tua igreja. Não te deixe roubar este tempo por nada. Deus tem um plano maravilhoso com cada um de nós. Jesus te libertou para viver com Ele, para fazer parte desta grande obra que Ele quer fazer na terra. Muitas pessoas hoje estão confundidas, queridos. Muitas pessoas hoje não sabem o que é certo ou o que é errado. Existem tantas ideias humanas e ensinamentos que estão contra a palavra de Deus. Por isso temos que cuidar a não cair na mesma armadilha. Temos que voltar à base da nossa fé, que é Cristo. Temos que voltar a esse padrão da Bíblia que nos ensina, que nos mostra uma vida com Jesus, uma vida ligada com Jesus, com a sua igreja. Isso significa viver na liberdade de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero orar agora com vocês, que vocês estão ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, que essa pregação, que esse tema possa inundar os nossos corações. Pai querido, Tu nos libertaste, Tu nos deste a Tua palavra, Tu fizeste a obra completa na cruz. E hoje somos livres, porque Tu nos fizeste livres, Senhor. Obrigado, Jesus. Ajude a cada um dos meus irmãos a entender que eles não estão presos, que eles não são mais escravos, que eles são livres para andar contigo e aprender de Ti. Obrigado, Jesus. E eu quero agora orar com aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Você pode entregar a tua vida a Jesus. Jesus oferece o novo pacto para ti. Quando fala de pacto, são 2 pessoas, 2 partes que diz sim. Deus já falou sim para você, enviando o seu Filho a morrer na cruz por ti, como redentor de toda a tua culpa. Agora falta só você dizer também a tua parte, fazer a tua parte. Também tu tens que dizer sim. Se este é o teu desejo, eu quero te guiar numa oração simples. Entrega a tua vida a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, venha no meu coração, venha na minha vida, eu te recebo, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, o maestro da minha vida, aquele que guia a minha vida. Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador, o meu guia, o que vai me ajudar a caminhar todos os dias. Obrigado, Senhor, que Tu neste momento entra na minha vida e faz morada. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe de uma forma grandemente e até breve.